Amigas, amigos, olá! O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto com o Unicef, divulgaram na semana passada o relatório sobre violência contra menores e adolescentes no Brasil. Esse relatório é bastante interessante, simples e importante. O relatório é formado a partir de dados da segurança pública, das secretarias de segurança pública estaduais do Brasil. Esses dados foram averiguados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef e viraram o compilado do relatório. Parece simples e fácil, os dados estão todos disponibilizados, mas é muito importante. Muito importante porque esses dados agora estão compilados no que diz respeito especificamente à violência contra crianças e adolescentes. E como é possível organizar, orientar as chamadas políticas públicas? Ora, apenas através da compilação de dados, a partir da realidade que está dada, né, e é sistematizada de uma forma inteligível para nós produzirmos essas políticas públicas. Eu produzi então o vídeo de hoje com alguns recortes que eu considerei relativamente importantes dentro do relatório e com um olho nessas ditas políticas públicas. Vamos começar com este dado que mostra a evolução dos MVI por faixa etária por ano. Estão marcados os anos de 2021, 2022 e 2023. Para faixas de idade de 0 a 4 anos, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19 e o total geral. MVI, mortes violentas intencionais, segundo o relatório. Categoria que agrega os seguintes tipos de crime: homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, que é roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte, mortes decorrentes de intervenção policial em seguida e fora dele. Vejam que nós temos uma evolução do caso de mortes no total de 2021 para 2022. No total a gente tem de 4.800 passando para mais de 5.300 e depois em 2023 uma pequena queda, caindo para 4.900, 4.944. Ainda é um número muito elevado. Vejam ainda que o relatório nos mostra que existe uma idade a partir da qual nós temos uma periculosidade muito maior para a vida das crianças e adolescentes. A partir de 15 a 19 anos, a quantidade de pessoas que morrem, de crianças e adolescentes mortos, né, em mortes violentas intencionais é muito maior. Isso fica mais explícito a partir desse nosso próximo gráfico. Vejam, os números são relativamente baixos entre 0 e 13 anos de idade, 0 e 11 anos de idade. A partir de 12 anos começa uma pequena abertura. A partir de 14, 15 anos, esses valores disparam, evidenciando então essa maior periculosidade para a vida de crianças e adolescentes a partir de 10 anos de idade até os 19 anos, tudo bem? Vamos ainda a mais dados. O relatório nos trouxe percentual de vítimas de mortes violentas intencionais por faixa etária, por sexo no Brasil. Então vejam, a partir de 0 a 4 anos, nesse intervalo de 0 a 4 anos, está meio a meio. 47,4% das vítimas do sexo feminino e 52,6% do sexo masculino. Mas há uma mudança, uma abertura, e chegando a 15 a 19 anos, 92,4% dessas vítimas são do sexo masculino. Por favor, não pensem, nesse caso, imediatamente, equivocadamente, na lógica de vulnerabilidade social das mulheres. Ah, tá vendo? Então quem morre mais são os homens e ficam falando das meninas. Nós já vamos ver na sequência um padrão de vulnerabilidade para as meninas, mas neste caso nós temos, e vamos reforçar isso ao longo do vídeo, nesse caso nós temos justamente um padrão de machismo na sociedade, aumentando a vulnerabilidade deste grupo vulnerável que é de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes se caracterizam como um grupo vulnerável e, nesse caso, a vulnerabilidade se amplia. Já vamos reforçar alguns fatores relacionados junto às crianças e adolescentes do sexo masculino, principalmente a partir de 10 anos de idade. Ainda temos percentual de mortes violentas intencionais por faixa etária, por raça e cor. E aí aquela obviedade que infelizmente se manifesta no relatório. Nós encontramos a população branca como sendo uma população um pouquinho abaixo do total da população brasileira no último censo demográfico. Foi o primeiro censo no qual pretos
pardos e pretos superaram a população branca em porcentagem. Mas vejam que isso não acontece no que diz respeito a mortes violentas intencionais em crianças e adolescentes. Em todos os patamares, nós temos um percentual maior de população negra, 64,3% em 0 a 4 anos de idade, 83,6% para crianças e adolescentes negras de 15 a 19 anos de idade. Agora nós entramos em uma outra categoria muito interessante, muito importante, que dialoga, como eu disse no começo, com as políticas públicas. Percentual de mortes violentas intencionais por faixa etária por tipo de crime no Brasil. Nós temos, vejam vocês, homicídio doloso. Homicídio doloso, então a intenção de morte, né, que é efetivada, né, no assassinato da outra pessoa. Homicídio doloso predominando em todas as faixas de idade, 0 a 4 anos, 94,3%, de 15 a 19 anos, 81,6%. E nós já encontramos no nosso próximo gráfico a categorização em separado dos homicídios em feminicídio. E daí aquela ideia de a mulher morrer por ser mulher e quando? Quando ela tem 15, 20, 30 anos de idade? Sim, sim, com certeza. Mas também de 0 a 4 anos. Então, em separado dos homicídios dolosos, aquilo que foi tipificado no boletim de ocorrência como feminicídio, de 0 a 4 anos, 8,5%, de 5 a 9 anos, 10,6%, de 10 a 14 anos, 7,4%, diminui de 15 a 19 anos para 1,9%. Então, desde o nascimento, a mulher exposta e morrendo pela sua condição de ser mulher. Salta aos olhos ainda um último dado interessante desses dois gráficos, que é esse último critério azulzinho no primeiro gráfico, né, à esquerda, no gráfico à direita, nessa cor verde clarinha, né, MDIP. O que é MDIP? Mortes decorrentes de intervenção policial. Então vejam como aumentam as mortes decorrentes de intervenção policial nos dois gráficos, né, 7,7% a partir de 10 anos de idade, né, 17,1% a partir de 15 anos de idade. Né? Nós encontramos isso reforçado no nosso próximo gráfico, mortes decorrentes de intervenção policial em taxa por 100 mil habitantes. De 10 a 14 anos, nós encontramos 0,2 mortes por 100 mil habitantes. De 10 a 14 anos, uma intervenção policial que resultou em morte de uma criança de 10 anos. Isso salta para 6 por 100 mil habitantes. E vejam que a média para as populações adultas é muito menor, é de 2,8. Então, realmente, essas crianças e adolescentes de 15 a 19 anos estão numa condição de extrema vulnerabilidade diante de forças policiais que agem muito violentamente. Lembra que eu disse que isto pode orientar as políticas públicas? Será que todas as intervenções policiais exigiam uma finalização com o óbito, com a morte, né, intencional da pessoa, da criança, do adolescente? Talvez não. Há aquelas que talvez fossem necessárias. Lá está a criança com 10, 11 anos de idade. Lá está o adolescente de 16 anos de idade. Ele está com arma de fogo, ele está colocando pessoas em risco com aquela arma de fogo, o próprio policial com a arma de fogo, e o policial pode e deve agir para impedir mais vítimas e, quem sabe, levando a criança ou adolescente a óbito. Isso pode acontecer. Mas será que era necessário em todas as situações? Nós poderemos responder a essa pergunta mais facilmente com o uso de câmeras corporais. E como está marcado aqui na reportagem do Jornal da USP, implantação do uso de câmeras por policiais reduziu em 63,7% a letalidade em 2 anos. Então, com o uso de câmeras, nós poderíamos responder aquela pergunta, será que era mesmo necessária essa intervenção violenta? E ainda mais, nós sabemos na prática, não sejamos inocentes e tolos, que as polícias militares dos diferentes estados brasileiros são polícias militares extremamente violentas. E isto é inibido através do uso de câmeras corporais e, em especial, vimos o gráfico anterior, para crianças e adolescentes a partir de 15 anos até 19 anos. O problema é que quando a gente fala de câmeras corporais que objetivamente funcionam, através de pesquisas internacionais funcionam para reduzir a letalidade policial, isso vira um parto aqui no Brasil. Vira um parto porque a extrema-direita resolveu se apropriar do tema e polemizar, fazer terraplanismo em cima do tema. E daí nós temos a reportagem do Intercept Brasil, que diz: hoje é quase revolucionário defendermos câmeras nos uniformes dessas mesmas polícias.
A reportagem diz isto, podem acessar depois, bastante interessante reportagem, porque nos protestos de 2013, as jornadas de junho de 2013, né, um dos motes dessa jornada era o fim da polícia militar extremamente violenta. Lá atrás, nós falávamos de unificação da polícia. Uma década depois, meramente colocar uma câmera para averiguar o trabalho do policial é algo aparentemente revolucionário, muito difícil de ser feito. Mas nós temos ainda um outro dado interessante, que é a das mortes dessas crianças dentro das residências. Está marcado novamente no nosso gráfico. De 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, essas crianças morrem principalmente dentro de casa, tá? Não é intervenção policial. E daí o que fazer em relação a isso? Como explicar isso? Gente, família, pensar em família, aquela família tradicional, tá? O pensamento tradicional de família, família com casal heterossexual e o pai, né, o homem é o chamado chefe da família e eles têm filhos. Esse formato de família, que para algumas pessoas é o único que existe, é um formato que guarda graves semelhanças com os submarinos, não é? Submarinos e famílias, eles até podem flutuar. De repente você conhece uma família que é de um casal heterossexual, que tem criancinhas, que o papai é chefe de família, eles vivem bem, eles são felizes, tá lá, tá flutuando. Mas tal qual o submarino foi feito para afundar. Cedo ou tarde esse negócio não vai funcionar. E não vai funcionar por quê? Porque nós vivemos hoje em uma sociedade crescentemente agressiva, dada a competitividade neoliberal, transformada em agressividade e medo na sociedade. Eu tenho medo de perder a competição para o outro. Eu transformo este medo em agressividade. Isso está dado em diferentes níveis. Por exemplo, no assédio moral. Então, por que o assédio moral? Ora, eliminando a concorrência dentro do ambiente de trabalho. E óbvio, quem é objeto do assédio moral dentro do ambiente de trabalho? Vamos pensar naquele chefe da repartição, naquele patrão, que é um homem, que é branco, que é rico, que tem 1,90 m de altura, que tem o corpo malhado porque faz academia, porque faz jiu-jitsu, e é ele que é o objeto do assédio do velhinho, né? Ele que é o objeto do assédio da funcionária jovem negra. Não, ao contrário. Pierre Bourdieu, né, um sociólogo francês já falecido, nos esclarece isso. Dentro da competitividade, no campo, na sociedade, nós temos o direcionamento dessa tensão, dessa competitividade social para o elemento que é mais fraco. No caso, por exemplo, a mulher frente ao homem. No caso, o idoso frente ao adulto, né? Quem sabe o negro, a negra frente ao homem branco. Então, os grupos mais vulneráveis sofrem mais e por isso nós temos, na sociedade, uma série de instituições e leis corretoras desses problemas, porque o problema aparece, o problema está dado. E daí a gente tem, por exemplo, assédio moral previsto no Código Penal. Agora, me conta uma coisa, o ambiente familiar, ele tem esse grau de institucionalização? Lembra das mortes de crianças dentro de casa? Né? Lembra da violência da criança, que a criança sofre dentro de casa? Está lá no nosso gráfico anterior. Será que ele tem esse mesmo grau de institucionalização, ambiente familiar? Há institucionalização sobre a família, isso é óbvio. Existe direito de família, não é? Existe uma série de normas que regulamentam isto. Mas o que eu quero dizer é, existe alguma constituição familiar? As decisões dentro da família são tomadas a partir do congresso familiar? Não, não existe congresso, não existe deputado familiar, não existem instituições que regulam o funcionamento deste ambiente que é essencialmente privado. E, portanto, a tensão social de uma sociedade crescentemente violenta acaba se manifestando dentro deste ambiente familiar de uma maneira não institucionalizada, não mediada, crua, né, direta, visceral. Quem é o objeto maior dessa violência? Ora, a mulher frente ao homem. E daí a violência, a agressão contra a mulher no ambiente da família, dentro da casa. Tem alguém que é mais vulnerável do que a mulher dentro da casa? Sim, óbvio que tem. São as crianças e adolescentes. E daí, novamente, o nosso gráfico que mostra uma quantidade maior de mortes violentas intencionais dentro de casa para crianças de 0 a 4, de 10 a 15 anos. Porque a família, em especial no seu formato tradicional, não resolve, em grande parte, agrava o problema. Agrava o problema, e nós tivemos desde 2019 até 2022, isso do ponto de vista institucional. Damares Alves
toma posse como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Opa, então tinha um Ministério das Mulheres, hein? E dos Direitos Humanos e também da Família. Mas qual é a família na leitura da cabecinha desta pessoa? É aquela família tradicional, casal heterossexual, homem chefe de família. Família tradicional, que acabamos de ver é um dos fatores causadores de violência contra a mulher, contra as crianças e adolescentes. Então, será que ninguém está vendo uma contradição na denominação deste ministério? Vamos imaginar, né? Existe o problema ligado à geração de emprego e renda na indústria do álcool, né? Das bebidas alcoólicas. Então, como é um setor muito importante na sociedade, vamos criar um Ministério das Bebidas Alcoólicas, tá certo? Mas o álcool causa problemas sociais, né? Então a gente cria o Ministério da Bebida Alcoólica e controle do uso de álcool no trânsito. Peraí, não tem alguma contradição? Quem está vendendo bebida alcoólica não vai querer conter, né, a venda da bebida alcoólica, então seria uma contradição. Mas espera aí, é esta família tradicional que em grande parte gera violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. E é esta família tradicional, esse ministério que vai gerenciar, por exemplo, a violência contra a mulher? Parece que é inadequado. Essa inadequação varreu 4 anos de governo Bolsonaro. E ainda uma última coisa, nós encontrávamos no nosso gráfico, então, como essas crianças e adolescentes morrem. Essas crianças e adolescentes morrem por arma de fogo, mas entre 15 e 19 anos de idade, mas também entre 0 e 4 anos de idade. Como é que uma criança morreu por disparo de arma de fogo com 4 anos, com 3 anos de idade? Eu posso imaginar uma situação bizarra na qual o pai e a mãe atiraram na criança, tá? Eu consigo imaginar isso, mas não deve ser a tônica que gera esses números. Provavelmente disparo acidental de arma de fogo que foi encontrada dentro de casa. Então o que é necessário fazer para conter mais este problema? É necessário conter a difusão de armas de fogo. O que aconteceu em governo Lula, vejam a reportagem de Brasil de Fato, sob Lula, novos registros de arma para defesa pessoal despencam 82%. Aquele armamentismo tosco de 2019 a 2022 está sendo revertido lentamente a partir de 2023 e agora em 2024. Entretanto, nós ainda temos problemas, porque nós temos uma inércia desse armamentismo tosco do período anterior. Vejam, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aprova projeto que autoriza estados a legislarem sobre armas de fogo. Se há uma restrição mais forte por parte do governo federal, o que a sanha de extrema-direita bolsonarista busca fazer? Descentralizar esse controle de armas de fogo, colocar nas mãos dos estados, que são mais fracos, que são autores, que são incentivadores do uso dessas armas de fogo. Então, o problema está dado, foi agravado entre 2019 e 2022 e ainda há uma inércia do problema até a atualidade. Lembra que eu tinha dito que as mulheres, as meninas, crianças, adolescentes também são objeto de um diferencial de violência? Os homens, por exemplo, morte, né, em vias públicas, mortes por intervenção policial a partir de, os meninos, a partir de 15, 19 anos. Mas e as meninas? Nós temos aqui o gráfico, gente. Vítima de estupro, né, e estupro de vulnerável por faixa etária e por ano, tá legal? Nós encontramos principalmente crianças de 10 a 14 anos sendo objeto de estupro de vulnerável, no caso, 10 a 14 anos. E com um crescimento constante, né? 22.073 em 2021, 26.609 em 2022, 30.695 em 2023, tá certo? Temos ainda estupros por faixa etária e tipo de local de ocorrência. Onde ele ocorre, gente? Principalmente, de novo, dentro de casa. Lembra da família que resolve todos os problemas igualzinho ao submarino que vai afundar? Tá aí, de novo. A violência ocorre não na via pública, né? Ocorre também, não é? Está marcado ali outros e vias públicas, mas enquanto vias públicas chega a 16,6%, a gente tem dentro das residências oscilando entre 71% e 59%. É dentro de casa que esse problema ocorre.
Ocorre para os meninos, para o sexo masculino? Sim, sim, ocorre para o sexo masculino, mas vejam o gráfico que mostra principalmente as meninas, as mulheres adolescentes sendo objeto dessa violência. A gente tem em 2021 40 mil meninas, 45 mil em 2022, mais de 59, quase 55 mil meninas em 2023. E daí, de novo, a questão da política pública. Nós temos este ano, novamente, uma sanha de viabilização do chamado homeschooling, da educação domiciliar, né? E inclusive com esse projeto de deputado, não um projeto de lei, é um projeto de deputado, né? na presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Agora, educação domiciliar. A gente tem dentro do núcleo familiar, e como vimos recorrentemente, uma série de violências contra a criança, contra o adolescente. E agora vai ficar restrita, a criança ou o adolescente vão ficar restritos, inclusive na educação dentro da casa. Um escape mínimo que a criança ou adolescente pode ter para denunciar, ou pelo menos para que a violência seja visível à sociedade, é a escola. E daí se tira isso da criança, se tira isso do adolescente. É para se fazer o contrário, como a gente está vendo na reportagem da divulgação da Universidade Federal de Minas Gerais. Série aborda, uma série de rádio, que aborda o papel da escola no combate à violência contra crianças e adolescentes. A ideia de capacitação dos funcionários das escolas para identificar casos de violência contra crianças e adolescentes que, como nós vimos nos dados, estão relacionados fortemente ao ambiente familiar, ao ambiente residencial. Era isso. Fiz um recorte, então, de alguns dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Unicef, desse relatório da semana passada, e apresentei junto com algumas políticas públicas que devem ser pensadas, que devem ser correlatas. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida acerca desse tema, é só me procurar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.